Cara, eu queria trazer uma coisa que você falou e cortar, mudar de assunto. Você fala muito disso no livro, e a gente já conversou. E todo o processo, todo livro que eu escrevo, né? Eu sempre tento pegar algumas coisas para trazer para mim e aprender, e algumas coisas são mais difíceis de eu assimilar ou até de eu aceitar como verdade. Eu falo assim, não, esse cara ele tá de conversinha sobre esse assunto. Ele não é assim. Isso é impossível de fazer. E você me provocou algumas reações nesse sentido durante a produção do nosso livro. Uma delas é sobre lidar com pessoas extremamente difíceis. E eu me lembro, e você falou isso num determinado momento aqui, e eu me lembro que você falou assim, mesmo aquele cliente mais difícil, se você conseguir escutar o que ele tem a dizer, você pode de alguma forma pescar alguma coisa e aprimorar tanto hard skill quanto soft skill, seja do ponto de vista pessoal, né, individual, vamos dizer assim, mas para a empresa. Depois daquilo, depois que a gente conversou, eu tive algumas interações onde eu lembrei disso. Tanto com colaboradores quanto com clientes, e assim, onde o clima ficou um pouco hostil e eu estava verdadeiramente interessado em ouvir e aprender. E consegui me despir ali de qualquer postura defensiva, raiva, pô, isso foi um grande aprendizado. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que isso é tão difícil para as pessoas. Eu vim junto com a Kainá agora no carro, no Uber, e a gente veio trocando ideia sobre texto, né? Que a pessoa entrega o texto e aí o outro corrige, e às vezes o escritor, o jornalista, fica um pouco ferido, magoado. Como que você desenvolveu essa habilidade? Porque a gente está numa fase também que está muito delicada a relação com as pessoas. Eu acho que isso pode acrescentar para quem está assistindo a gente. Legal. Eu acho assim, ó. Essa história de você tentar ouvir qualquer um, né? Ela nasceu, eu acho que muito do que eu vejo... Conheço muita empresa, né? Até pela função que eu exerço no sindicato de transporte, você acaba visitando bastante empresa, bastante cliente, muito cliente. Uhum. E você vê, assim, que os empresários, os diretores, você acaba vendo um comportamento meio similar, que o cara fala mal do cliente dele. Pô, porque meu cliente só quer desconto. Pô, meu cliente meu cliente é cheio de exigências. Meu fornecedor só quer reajuste. Pô, meu fornecedor está querendo reajustar o preço o tempo inteiro, querendo diminuir a qualidade da matéria-prima. Pô, meu funcionário é preguiçoso, meu funcionário quer isso, meu funcionário quer aquilo, meu funcionário quer aquilo outro. Pô, o governo só quer isso. Cara, você olha para a pessoa e fala assim, bicho... Tá tudo ruim, né? O que você gosta na tua empresa? O que te motiva a acordar todo dia e trabalhar? Uhum. Cara, só o dinheiro? Pô, sei lá, cara, vai roubar banco, então. Então, assim, você via que as pessoas acabavam tendo raiva do cliente. Aí, pô... Você já se colocou no papel do teu fornecedor? Você, com o teu cliente, você tá puto que o cara tá te pedindo desconto. Mas você, com o teu fornecedor, você tá pedindo desconto. Então, quer dizer que vento que venta cá não venta lá, né? É 2 pesos, 2 medidas. Então, pô, o comportamento do teu cliente com você é ruim, mas o seu, que é igualzinho dele, com o teu fornecedor, tá certo. Pô, então começa a olhar de outro ângulo, né? Então, eu sempre via muito isso e acabava ficando um pouco assustado. E você via que, efetivamente, o teu cliente, por mais que ele tivesse bravo, com uma situação pequena, etc., alguma coisa, você vê que, normalmente, você tem 5%, 10% no máximo da percepção do que está para trás daquela reunião. Então, você é o meu cliente. Você está reclamando de uma entrega. E a gente fez 500 mil entregas para você. Você está reclamando de uma. A primeira reação é você ficar defensivo e falar assim, cara, puta, ela tá viajando, tá? Beleza. Aí você fica defensivo. Uhum. Mas é porque a gente tem 5% da percepção do que aconteceu antes dessa reunião contigo dentro da empresa no qual você trabalha. Uhum. Você nunca tem ela inteira. O Eduardo, meu cliente, nunca vai transmitir toda a pressão que a empresa jogou em cima dele por causa daquela entrega, que nunca é uma só. Uhum. Então, você acaba tentando enxergar isso, e aí, por procurar esse lado, eu acho que a gente acabou criando um pouquinho esse mantra do cliente tem sempre razão, né?
E aí, isso de novo Mas é o o que você cliente falou. nem sempre tem razão, mas ele tem a razão dele e que você pode crescer com isso. Sim. Por mais difícil que ele seja. Mas, cara, eu levei acho que 40... Eu não vou fazer 40 esse ano. Levei 39 anos para absorver isso. Porque depois que você falou isso, e aí eu refleti muito sobre isso, e depois eu consegui... Porque uma coisa é você concordar no campo das ideias... Uhum. Depois na prática E a outra coisa diferente. é o emocional quando você é confrontado de maneira agressiva. Uhum. Que aí vem o vômito, né? Desperta o seu pior e você conseguir conduzir isso. De onde veio? Você foi um cara impulsivo que aprendeu ou você aprendeu isso desde de novo? Não, cara, eu era um cara extremamente explosivo. Eu novinho, eu era explosivo pra caramba, mas não tinha pavio. Eu era bem nervosinho. Quando foi o corte? Eu acho que o corte foi quando quando assumi a empresa lá, que a gente estava numa crise bem forte. E tinha um concorrente que tinha nascido dentro de casa, que estava tirando sono. Eu lembro dessa... Aí, sei lá, eu tinha assumido o comercial da empresa e o pós-venda tinha 2, 3 meses. E aí a primeira reunião que eu fui, o cara chega e me dá na lata uma dessa assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Os clientes que a gente assumiu nessa compra, né? transição. Nessa transição a gente assumiu os clientes. Aí nessa de assumir o cliente, eu nunca tinha visitado, fui visitar a primeira vez. Um cliente que era dessa outra empresa. O cara, nossa, mas ele dá essa esculachada na gente assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Por mim, vocês não pisavam mais nessa empresa. Por mim, eu deixava a portaria mais aprovar vocês na catraca. Cara, daí para baixo assim, nossa. Aí é a tua primeira visita comercial, você meio que trava a respiração, engole. Se tivesse um alçapãozinho no chão, você se jogava dentro, mas como não tinha, você tinha que estar sentadinho na cadeira. Outro, pedir desculpa pro cara, não tinha mais o que fazer. E pedir para ele 30 dias para ele ver que nós não éramos aquilo que estava vindo. E que, com a gente na gestão, existiria uma coisa completamente diferente. O cara, ele levantou, deu tchau, falou assim, por mim não dava não, mas tá bom. Vocês têm 30 dias para provar que eu tô errado. Então, assim, mas aí quando você volta para casa, né, você volta no carro, querendo bater em alguém, xingando o cara, etc. E quando você volta para dentro da empresa, você começa a ver, putz, cara, o cara tinha razão. Na época, esse cliente tinha, sei lá, umas 10 mil entregas por mês. E isso gerava umas 500, 700 reclamações. E aí, cara, nossa, era um nível alto, né? nível alto. Mas a gente não tinha essa visibilidade. Você está falando lá de trás, os sistemas não eram tão conectados assim, né? Vamos lá, outra realidade de hoje, né? Não tinha um BI aqui bipando na tua tela no final do dia. Mas quando a gente conseguiu levantar isso, a gente efetivamente começou a agir. E com 10 dias de ação, os números de reclamação começaram a cair. Então, na hora de voltar lá, montar a apresentação, que você já começa, né, desde o primeiro momento, vou mostrar quão errado ele está. Cara, quando você começa a montar a apresentação, você começa a olhar assim, cara, eu vou dizer que esse cara estava coberto de razão. Na verdade, ele me deu foi um toque, né? Ele me deu foi um toque. Então, ele pega... Aí a gente começou a montar a apresentação assim e ver que, peraí, mas esse cara tem razão. O que eu tenho que mostrar para ele é que, eu fiz uma pequena ação e melhorei o número, me dá mais 30 dias, mas você está coberto de razão, não vou criticar uma informação sua aqui. Então, a tua reclamação, pelo contrário, em vez de eu me tornar assim, resistente a ela virou uma fonte de inspiração para melhoria dentro de casa. Obrigado. Eu não tinha como dar uma resposta diferente para ele, senão o cara era 2 vezes o meu tamanho, eu achava que ele me dá um na cara. E para nossa surpresa, só da gente ter essa postura de, cara, primeiro, desculpa. Segundo, você tem toda a razão. Terceiro, nós já fizemos algumas pequenas ações e já melhoramos. Quarto, eu veio aqui te pedir um favor. Eu sei que eu não tô no direito de pedir, mas me dá mais 30 dias. Aí o cara olhar para você e falar assim, tá bom, vamos lá.
Vamos começar a falar de sistemas, aumento de volume, parará. Aí você olha assim, uau! Virou uma oportunidade. Uau, peraí. Eu vim aqui já assim, sabe, passando... sabe, tipo boxeador, sabe? Passando aquele negocinho na cara para levar uma. E você sair com... Vamos aumentar os negócios. Aí você começa a ver que realmente a tua postura não pode ser defensiva nunca. Senão você perde a oportunidade de enxergar o que está na tua frente, o que eu jamais enxergaria que está para trás das cortinas quando ele está nas reuniões lá para dentro, que ele está procurando uma solução. Nós éramos o fornecedor e aquela empresa que estava lá antes era uma porcaria de fornecedor. Então ele tinha que melhorar aquele fornecedor para fazer o que ele precisava fazer. Quando o fornecedor disse para ele, cara, tô contigo, vamos melhorar juntos, era tudo que ele precisava ouvir. É tudo que todo mundo quer ouvir. Mas como que você transmite isso para um time grande? Porque uma coisa é você ter uma experiência ali e que você absorve esse aprendizado e que você consegue, de alguma forma, ter uma determinada atitude. Outra coisa é você desenvolver uma cultura e essa característica que você está colocando, ela é raríssima. Ela é muito difícil de você encontrar. Como é que tem sido essa experiência? Eu acho que assim, é um pouco de humildade da própria companhia, em nunca achar que está voando em voo de cruzeiro. Você sempre tem coisa a melhorar. E eu acho que essa cultura, ela acaba pegando aquela velha frase de faço o que eu digo, faço o que eu faço. E não o contrário, né? Que é o provérbio certo. Então, assim, você indo em várias reuniões com vários clientes, em vários setores, e sempre ouvindo isso, ouvindo o cliente, respondendo, você acaba participando da vida de cada uma das pessoas que atende, participando de diversas reuniões com clientes, isso acaba pegando meio no tranco da empresa. E quem não tem essa postura acaba não conseguindo trabalhar ali. E também não tem certo ou não tem errado. Não é porque a pessoa não tem essa postura que ela não vai se encaixar na organização como um todo. Mas naquele determinado setor, você precisa ter essa característica de querer ouvir e trazer para dentro a melhoria. No setor ali que atende redes sociais, tu tem que ter estômago para o cara te mandar 10 palavrões numa sequência de 15 palavras do chat. Até você conseguir reverter o cara, você tem que ter estômago. Se você já é um cara impulsivo, que já sai, você vai criar atrito. Então, existem perfis diferentes para cada pessoa, né? Para cada função. Então, você tem que detectar um pouquinho quem tem essa característica e botar dentro daquele setor em específico que vai precisar daquela característica, né? Que tem um pouco a ver também com a adaptabilidade que a gente conversou sobre tecnologia também, né? Da pessoa estar um pouco aberta, da pessoa... Porque tem uma resistência cultural, tem uma resistência de comportamento, é uma série de coisas, né? Eu acho que ainda bem assim que o Brasil, né, como um todo... Eu acho que lá no passado tinha uma resistência muito grande a projetos, tecnologias, melhorias. Todo mundo tinha muito a síndrome de Gabriela, né? Nasceu assim, vai morrer assim. Sim. E hoje você vê que os setores, as pessoas, elas já abraçam a tecnologia. Então, elas não veem a tecnologia como uma ameaça ao emprego. Nenhuma das nossas esteiras, até hoje, de automação que a gente comprou, desempregaram ninguém. Pelo contrário, ela potencializou um crescimento, e aí, obviamente, potencializou um crescimento com menos mão de obra do que você teria. Mas nenhum dos equipamentos caríssimos de automação que a gente comprou geraram demissão de nem meia pessoa. Essa é uma questão interessante, porque o que eu ouvia é assim, a tecnologia vai substituir a mão de obra. Mas depois, o que eu comecei a mapear, me corrija se eu estiver errado, por favor, é que assim, a gente tem uma realidade de execução, uma capacidade de execução e uma capacidade de criar em cima do que a gente executou. Ou seja, eu tenho uma empresa, aí eu começo com 0 clientes, depois eu vou para 5, depois eu vou para 10. Quando eu tenho 10, muda o jogo. Eu tenho que fazer outras coisas para chegar no 20. Não é as mesmas coisas que eu cheguei no 10. Quando eu coloco a tecnologia, ela, de fato, ela automatiza e exponencializa as minhas possibilidades. Mas ao exponencializar as minhas possibilidades, ela abre outras fronteiras, outras tarefas, onde eu vou precisar das pessoas novamente. É isso? É isso.
Eu acho que o exemplo mais clássico de tecnologia versus corte de emprego é o que você falou do jornalismo. Não é que você vai cortar jornalistas que trabalham para você, você vai produzir mais artigos. Porque o público está consumindo mais artigos. Ponto. A tecnologia, ela te permite ampliar a capacidade produtiva. Ampliou a capacidade produtiva, você reduz o custo. Está mais barato, está mais disponível. Aumenta a demanda. E uma coisa acaba puxando a outra, né? Eu acho que tem dois caminhos, falando de jornalismo específico. O primeiro deles é a produção de conteúdo mais qualificado, mais profundo, de maneira segmentada. Eu acho que existe uma carência de texto com informação mais qualificada para determinados públicos. Antigamente você tinha 4 ou 5 grandes jornais e as revistas segmentadas, etc. e tal. Mas hoje em dia houve um momento de juniorização, vamos dizer assim, das redações, ou de vamos trocar isso e vamos colocar, tem que ser mais rápido, por exemplo. Eu ouvi dizer que algumas redações têm que subir matérias nos sites a cada 30 minutos, por exemplo. Isso evidentemente cai a qualidade do texto. E aí está acontecendo o que você falou, né? As pessoas agora querem o bom e barato. Bom, rápido e barato, vamos dizer assim. Qual foi o termo que você usou? Eu acho que é isso aí. Bom, bonito, barato. Bom, rápido, bonito e barato. É isso. Bom, rápido, bonito e barato, então. Pronto. Então a gente tem que achar uma forma de produzir os textos dessa forma. Porque o que aconteceu? Caiu muito a qualidade da produção de conteúdo e isso afastou, isso derrubou muita gente. Mas também tinha, eu estou falando porque é o meu segmento, eu notei isso. E eu percebi muita também resistência ao novo. Um exemplo clássico que eu vivi na assessoria de imprensa, isso não só por parte, nem digo por parte dos jornalistas, mas por parte dos clientes, eles achavam que o impresso tinha mais valor do que o online. O impresso tinha um valor documental que tem a ver com a conversa do cartão. Isso aconteceu. Por outro lado, os veículos não se adaptaram à necessidade de produzir rápido. E aí, depois disso, veio uma leva. O Brasil Journal, o Newfeed, o Pipeline, produzindo material de qualidade online, rápido, tentando harmonizar isso. O Startups, o Startup, enfim, tem um grupo aí, posso citar. Alguns que são jornalistas que vieram oriundos, né, das grandes redações e perceberam que estava faltando uma comunicação, um conteúdo mais qualificado, de alguma forma, para conseguir um mercado, e conseguiram um mercado, né? O New York Times fez isso direito também. O New York Times enfim, acho que é a grande referência de jornalismo e conseguiu fazer isso direito. Mas é um mercado que está passando ainda por uma disrupção.